Calma, não vai falar, não vai pedir ajuda ainda. Não faz isso. Ou seja, não se demonstre vulnerável. Olá, pessoal! Como vocês estão? Nossa, parece que faz uma década que eu não gravo vídeo, gente. É que, confesso, eu tô postando os vídeos, né, os episódios, mas eles já foram gravados há um tempo. O que, por um lado, é bom, porque daí eu não me conecto tanto, eu não fico sempre tão presa aos temas que eu já falei. Mas acaba que no final as coisas se conversam. Por um lado é bom, mas por um lado fica meio repetitivo. Me dê um feedback aí. Mas enfim, hoje vamos para o 9º episódio. Espero que vocês continuem aqui comigo para aguentar até infinitos episódios. Eu sei que os últimos episódios foram bem densos, difícil, né? Ainda mais euzinha que não sou nem um pouco famosa para chamar a atenção de tantas pessoas para ficar a pessoa ficar presa 40 minutos no vídeo. Mas é por isso que hoje vou ter um bate-papo rapidinho. Acho que essa é a ideia que eu vou começar a manter para os próximos episódios. E hoje eu quero falar um pouco sobre a diferença entre a comunicação das pessoas e como isso pode prejudicar ou não a sua vida. Por que é que eu vou trazer esse tema hoje? Todas as minhas reflexões e a maioria dos temas que eu trago no podcast são relacionados a conversas que eu tenho, ou a minha vida, ou as minhas sessões de terapia, né? Não à toa se chama Sem Ser e Pode. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu que eu considero super centrado e político, que são características que eu entendo faltar em mim. Pode ser que seja só a minha opinião e que não seja isso, mas é a minha interpretação sobre mim mesma. E aí, eu falei assim pra ele, eu falei: "Nossa, eu queria às vezes me segurar um pouco e não falar tudo isso, porque eu tive uma conversa com a fulana de tal e eu falei tudo, tudo, eu vomitei em cima da pessoa, tipo, tudo que eu pensava, tudo que eu achava e tal". Aí ele falou assim pra mim: "Jéssica, eu queria ser assim, porque você não sabe o tanto". Eu falei assim: "Porque você é calmo, você é sereno, você não fica passando estresse". Aí ele falou: "Você que pensa, eu passo e muito". E isso se transforma em problemas de pele, né, é toda uma questão de você segurar. E aí, cara, eu fiquei isso me fez refletir muito, porque como é engraçado, a gente admira a qualidade que a gente interpreta como qualidade nas outras pessoas e a gente sempre tende a se criticar, como é o meu caso, pelo menos. E no final, a nossa crítica, na verdade, é o que o outro vê de qualidade na gente, que ele não consegue ter. E por que que eu tô trazendo isso? Eu tô trazendo como uma forma de fazer você enxergar, assim como eu, que certas coisas que a gente vê como coisas ruins, né, podem ser, na verdade, as nossas melhores qualidades. Como é esse caso do claro, eu não tô incentivando ninguém a fazer o que eu faço, apesar de estar gravando esse podcast, o que soa um pouco contraditório. Eu acho que tem que ter equilíbrio pra tudo, inclusive na comunicação, isso é algo que eu busco muito. Eu admiro muito pessoas que conseguem se segurar, só que você vê que, na verdade, isso também traz uma consequência pra pessoa. Eu consigo, cara, liberar tudo e quando eu consigo liberar tudo de uma forma equilibrada, de uma forma respeitosa, é ótimo pra mim, porque eu de fato me sinto livre. Só que quando eu vejo outra pessoa não liberando e não fazendo dessa forma, eu falo: "Nossa, eu poderia ter feito como essa pessoa, tipo, eu poderia não ter feito isso". Só que por outro lado, você não sabe o que a pessoa tá segurando por dentro e o quanto ela gostaria de ter falado. Enfim, trazendo junto a essa reflexão, eu trago de novo a situação do síndico, porque, juro, foi a mais impactante dos últimos tempos. E é muito impactante também, porque eu moro sozinha, porque eu tive muito medo da briga que eu tive com ele, de toda a situação. E eu acho que é tudo sobre pesos e medidas, né. Nessa conversa que eu tive com meu amigo, eu falei sobre o fato de eu vomitar tudo e ele falou sobre o fato dele não falar nada. E eu consegui enxergar em mim uma qualidade que eu achava que não era uma qualidade. E que muitas pessoas, principalmente pessoas da minha família, com quem eu tendo a vomitar mais ainda, né, pela liberdade e intimidade, sempre falaram que: "Para de ser assim e tal", então a gente tende a se julgar como errado, mas
talvez não seja. E de fato, amadurecendo, eu vejo que talvez seja uma das minhas maiores qualidades. Qualidade de não levar para casa, né, acho que eu falei isso inclusive em algum outro vídeo. Mas em contrapartida, há momentos em que é importante a gente parar e pensar quando a gente vai abrir a nossa boca e por que a gente vai abrir a nossa boca. E por que que eu tô falando isso? Qual é a lição que eu tirei dessa minha briga que eu tive com o síndico, pra quem assistiu os episódios anteriores? Pra quem não assistiu, eu vou dar uma bela resumida. Eu briguei com o síndico e ele usou o poder dele pra me coagir e me aplicou multas absurdas, enfim, horrível, super mal educado e ele tem briga com várias pessoas do prédio. Só que eu sou uma pessoa extremamente ocupada, além de ter a iniciativa de gravar esse podcast, então imagine como tá a minha vida. E esse cara não tem nada pra fazer além de cuidar dos problemas do condomínio, o que não me parecem ser maiores do que os meus, não julgando ou dizendo que um é melhor do que o outro, não, não é isso. Quero chegar no seguinte ponto: pra que a gente vai gastar tempo e vai brigar com alguém ou vai discutir com alguém que não vai levar a nada? Quando eu parei e percebi que cada vez que eu brigava mais com ele, eu chegava ao lugar zero, eu dava de cara com a parede, eu falei: "Cara, pra quê? O que que eu vou levar dessa conversa que não na verdade não é nenhuma conversa?". E aí eu comecei a perceber que há momentos que de fato valem a pena a sua energia de falar, de jogar tudo pra fora, por quê? Por exemplo, da conversa que eu mencionei, que eu falei com a fulana, que eu vomitei, que eu falei tudo, eu tenho muito a trazer de volta, eu tenho uma construção da minha amizade com ela. A gente pode melhorar nossa relação para o futuro, pode trazer muito benefício para mim, para ela, ou pode me trazer o benefício de simplesmente encerrar algo, entende? Ter uma solução, ter uma conclusão. O que é o contrário da minha discussão com o síndico, que na verdade a única conclusão foi eu me estressar. Eu não ganhei nada com o que aconteceu, pelo contrário. Enfim, então, trazendo uma conclusão pra isso, né, do cara, eu gostaria de ser como você que vomita tudo e de fato eu sou mais desse estilo. E eu admirar uma pessoa que não se expõe, que não se coloca a falar o tempo todo, é importante a gente nunca ser 100% só uma coisa. É importante a gente sempre ter o equilíbrio. No meu caso, eu prezo muito pela minha essência. Minha essência é falar, minha essência é ser transparente. Mas talvez não valha a pena eu ser dessa forma o tempo todo. Enfim, e aí junto a isso, ainda tocando no assunto de que tem pessoas que guardam tudo e tem pessoas que falam tudo, eu tive uma conversa esses dias com uma amiga, enfim, não vou expor 100% da conversa, mas era basicamente assim. Essa pessoa estava passando por uma situação muito difícil. E eu falei: "Cara, a solução eu acho que a solução pra isso é isso, isso e isso. Não dá pra você ficar vivendo assim". Em contrapartida, essa pessoa me respondeu que ela era muito grata, mas mas eu sou muito grata pelo que eu tenho. Mas, enfim, onde eu quero chegar com esse exemplo, sem expor muito? As pessoas que ficam guardando e que não desabafam e que não se permitem sentir ao falar, tendem a receber de alguém que tem essa sinceridade, essa clareza, essa abertura na crítica, como uma crítica a ela mesma. Que é difícil, porque você acaba construindo uma discussão com uma pessoa que você não estava procurando discutir, você estava procurando se abrir, mas você não espera que a pessoa, também responda, né. Enfim, e eu acho que quando a gente se cala muito, quando a gente não conversa sobre as coisas, a gente também não desenvolve e não entende direito os nossos sentimentos, e a gente joga fragmentos numa eventual conversa e tem dificuldade de ouvir opinião, né. É claro, a opinião do outro também tem que ser equilibrada, não é a pessoa se meter deliberadamente na vida do outro. Vou dar um exemplo, por exemplo, você tá num relacionamento
abusivo, vai, que é o exemplo mais fácil que eu consigo encontrar aqui, que existem vários, não só os amorosos. Eh, o seu chefe te trata muito mal, o seu chefe é abusivo com você, e você guarda isso, e você não fala sobre isso, e você não fala sobre isso, e você não fala sobre isso. E aí chega um dia que você vira para um amigo e fala: "Meu, eu não gostei disso que o meu chefe fez". Aí teu amigo vai virar e falar assim: "Pô, mas você tem que botar limite, você precisa fazer isso e isso". Aí a pessoa que não elaborou direito, que se sente culpada por exemplo, se sente responsável, pela forma como está sendo tratado, eh, recebe isso como uma ofensa da outra pessoa. E vem ainda por cima com essa positividade tóxica que eu odeio, do tipo assim: "Não, tem que ser grata", tipo assim: "Meu filho, você tá fudido na merda, e você ainda vem com essa: 'Ai, eu preciso ser grato'". Gente, eu odeio isso. Não há nada que eu odeie mais do que a positividade tóxica. Toda a sociedade acho que criou essa coisa de sempre: "Ai, gratidão, de ser grato por tudo", e aí ao mesmo tempo você não se sente livre pra odiar, pra ter raiva, pra ficar triste, entendeu. E aí quando você se dá a liberdade de fazer isso, e alguém vai junto com você e fala: "Realmente, pô, tá errado, você deveria mudar isso, isso, a fulano deveria mudar isso, isso". Você recebe como: "Eu não posso permitir essa crítica, porque eu tenho que ser grato mesmo estando na merda". Eh, cara, isso é ridículo pra mim, isso é ridículo. Eu acho que as pessoas deveriam ter liberdade poética de ficar triste, de ter raiva, de falar, de se expressar. E hoje em dia é tudo: "Ai, a vida é linda, a vida é maravilhosa", e você toda vez que você abre o seu coração pra falar sobre o que você sente, que às vezes não é bom, gente, a vida não é 100% boa o tempo inteiro. Ontem eu saí inclusive pra jantar, com um amigo e ele falou eu perguntei: "E aí, você tá feliz?" Aí ele falou: "Jé, a gente não tá 100% feliz, né, nunca. Sempre vai ter um negocinho fora do lugar". E é verdade. E assim, as pessoas pararam de aceitar que isso é normal. E não há nada mais horrível do que isso, porque você passa também a enxergar tudo como uma crítica. Tudo como uma crítica, você não consegue conversar com as pessoas que também não estejam nessa energia de positividade tóxica, de ser grato por tudo, porque você simplesmente não aceita o que está acontecendo com a sua vida. Quem dirá, você vai aceitar o que o outro tem a dizer para você, a opinião do outro, que é seu amigo, que normalmente a gente está aberto a escutar. Então, em resumo, o que eu quis trazer nesse episódio, que parece tudo embananado, mas tá tudo interligado, a gente não tem que ficar calado, quando a gente tá se sentindo mal. A gente pode falar sobre isso, não tem que ser um problema falar sobre isso. E mais do que isso, se você precisa de ajuda, eu acho que você tem que conversar, que sempre tá aberto a conversar, a desabafar. Não tem regra para pedir ajuda. Não vive infeliz com a regra dos outros, com o que os outros pensam que deveria ser feito, a vida é sua. Só quem sabe a forma de ser feliz é você. Cada um é feliz de um jeito. A gente não precisa esperar que o outro esteja pronto para que a gente busque uma conversa. A gente precisa buscar a conversa para ver se o outro está pronto, entende? Porque a gente nunca vai saber o momento certo da outra pessoa. O que importa é quando a gente tá pronto para falar, para receber uma opinião, para pedir uma ajuda. Mas esperar por esperar e não esperar porque você não tá pronto, não faz sentido. Outro tópico também ligado a isso é que hoje em dia se criou várias regras de comportamento, né? Uma delas é essa questão da positividade, né? Que você tem que ser grato por tudo. E a outra é a regra comportamental, é o joguinho, né, sempre esse joguinho de quando falar, como falar. Cara, eu concordo que profissionalmente isso é válido, mas pessoalmente, por que que você vai ficar preso a essas regras
quando você é o único a se beneficiar ou se prejudicar. Por que que você tem que esperar tempos e momentos? Eu também acredito que há tempos e momentos para tudo. Eu estou falando de coisas simples. Eu tô falando do tipo: "Poxa, eu queria tanto falar com a pessoa que eu tô sentindo isso e isso". Aí, uma vez eu falei, né, eu falei: "Nossa, eu queria muito falar para o fulano que eu tô sentindo isso e isso". Aí uma amiga minha falou assim: "Ah, eu acho melhor você esperar o final de semana. Espera o final de semana pra ver se ele não vem falar". Pô, pra que esperar? A única a sofrer vai ser você, sabe. E aí também, de novo, assim como a questão do você não ter liberdade pra reclamar e pra vomitar tudo que as coisas que você sente, tem isso do: "Calma, não vai falar, não vai pedir ajuda ainda, não faz isso". Ou seja, não se demonstre vulnerável. Assim como o exemplo que eu dei do começo de, né, de você não falar, não pedir ajuda, espera pra se demonstrar vulnerável. Por quê? Outro dia eu também estava tendo uma conversa com um amigo meu, e aí ele: "Pô, eu não queria seguir a fulana no Instagram, porque" essa é boa, eu quero ver, porque se ele assistir esse vídeo ele vai saber que eu tô falando dele, e eu duvido que ele assista os meus vídeos, mas vamos ver. Ele falou assim: "Pô, mas não queria seguir a fulana no Instagram". Eu falei: "Velho, por quê?". Tipo assim, é tudo uma questão de você não querer se demonstrar vulnerável. E eu acho isso uma perca de tempo, assim, você tá perdendo a chance de desenvolver uma conversa, de desenvolver um sentimento, sabe. Eu não tô falando só de uma questão de flerte, tô falando de problemas em geral. Por que que você tem que esperar um momento da sua vida para contar para o seu amigo quão mal você se sente em relação a uma coisa? Só você sofre em relação a isso, sabe. Por que que você tem que esperar para pedir ajuda? Enfim, pra mim tudo isso é tóxico. Pra mim isso também faz parte dessa questão do positivismo tóxico. Eu nem sei se isso existe, tá, mas eu tô criando esse nome, porque isso pra mim é tudo uma balela e uma idiotice pra fazer as pessoas sofrerem. Por isso que a sociedade vive doente, ansiosa, porque vive esperando o momento correto pra fazer as coisas. E na vida pessoal, pasmem pessoal, ela acontece e você não manda nela, as coisas acontecem. Pra que que você vai esperar? Pra falar o que você sente, pra pedir ajuda, pra desabafar, entendeu? Solta. Quando você fizer isso, você vai ser capaz de, ao colocar uma crítica, saber também defendê-la. Porque na situação em que a pessoa veio desabafar pra mim e eu demonstrei minha opinião e ela falou: "Ai, não, mas eu sou muito grata". Você não tá pronto pra soltar. Não fala, entendeu? Se dentro de você essa situação não está resolvida, você tá muito machucado pra conseguir botar pra fora. Talvez você precise elaborar também. Enfim, é tudo muito complexo e ao mesmo tempo conectado, mas, só pra tentar sintetizar, o que eu quis trazer hoje é que a gente não tem que ficar calado, só machuca você. Então é isso, gente. Eu acho que finalizando o papo de hoje, eu quero, sei lá, deixar como dica, porque fui elogiada pelo fato de eu ser uma pessoa que consegue colocar pra fora, né, o sentimento de forma fácil, que você eu desejo que você seja feliz no sentido de que você consiga se sentir bem ao falar que tá tudo uma bosta. Porque às vezes é normal tá tudo uma bosta. E você não precisa estar grato a todo momento por estar uma bosta. Pode ser que, assim, tá, você é grato pelo relacionamento, mas você não é grato pela briga que você tá tendo. E você não precisa falar: "Ai, mas eu sou grata, tão grata por esse relacionamento". Tá, mas ô linda, eu não tô falando sobre o relacionamento em geral. Tô falando sobre a briga que você tá me contando. Não vem com papinho, tipo, para de esconder o que você sente pra você mesma, para de tapar o sol com a peneira, entendeu? É basicamente isso. Então, o recado sincero de hoje é esse. Fica com essa. Para mais episódios, fiquem aqui, me deem ideias
E eu espero que vocês tenham gostado da sinceridade de hoje, porque foi de coração e foi um desabafo também, por ver que muitas pessoas ao meu redor sofrem com coisas que podem ser dissolvidas rapidamente. Um beijo e até o próximo episódio.